Queridos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías 64, versículo 8. Deus abençoe o ministério de louvor. Vocês são preciosos demais. Bom demais da conta, né? Isaías 64, 8. Isaías 64, 8 diz: Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O Senhor é o nosso Pai, e nós somos o vaso, somos o barro nas mãos do oleiro. Você crê nisso? Amém? Só vamos ler esse versículo inicialmente. Pai, que a Tua palavra ministre os nossos corações nesta hora, Senhor. Nós cremos no agir, nós cremos no manifestar, nós cremos que o Senhor está fazendo coisas novas em cada um de nós. Senhor, que a Tua palavra continue ministrando, Senhor, os nossos corações. Que esse tempo de adoração, Senhor, continue agindo dentro de nós. Assim nós oramos e assim nós Te damos graças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos assentar, queridos. Amados, essa palavra eu quero compartilhar com vocês. Algum tempo atrás, Deus compartilhou essa palavra com o Gabriel, e eu disse para ele que um dia eu iria pregar essa palavra. Eu achei muito pertinente a gente hoje falar sobre este assunto: identidade, propósito e destino. Quando a gente entende quem nós precisamos ser nos dias de hoje como igreja, porque nada se compara ao momento atual. Nossa fé precisa ser trabalhada, ela precisa ser aprimorada. Sabe, o nosso caminhar, se você olhar a igreja de ontem, ela está diferente de hoje, e a igreja de amanhã será completamente diferente da igreja do agora. Deus está nos levando a um processo de mudança, de melhoria. Por quê, pastor? Porque em breve o Senhor arrebatará a sua igreja. Em breve nós nos encontraremos, aqueles que estiverem vivos, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Mas pastor, eu não quero ir agora. Não depende de você, não depende de mim. Isso está no plano e no propósito de Deus. Mas nós nascemos exatamente para estabelecermos algo, para carregarmos uma bandeira. Nós temos sim uma identidade, nós temos um propósito e com certeza um destino. Nós não vamos ficar aqui nesta terra para a semente. Nós vamos transformar esse lugar, nós vamos ser instrumentos de Deus para esse lugar. Mas é importante saber, porque toda a nossa realidade de mudança parte de uma clareza de quem nós somos, nossa identidade. Porque tudo que nós vamos construir, o propósito que será gerado, formado através de nós, depende da clareza que nós precisamos ter de quem nós somos, de quem verdadeiramente nós somos em Deus. E por isso Isaías 64, 8 diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Havia uma afirmação, o povo estava dizendo, o profeta estava dizendo que Deus, o Senhor, era o Pai, era aquele que havia gerado os seus filhos. Somos filhos de Deus, amém ou não amém? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Sabe, uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós não estamos claramente vivendo essa paternidade, nós não vamos ter, sabe, na nossa vida, nós não vamos ter na construção do propósito da nossa vida, sabe, nenhuma relevância naquilo que nós estamos fazendo, porque nós não sabemos a quem nós pertencemos. Nós não sabemos quem é de fato nosso Pai. Ah, pastor, mas isso é um assunto que nós já temos compreensão, que Deus é o nosso Pai. Sim, Deus é o nosso Pai, mas por que muitos agem como se não fosse? Porque muitos têm a atitude como o irmão do filho pródigo,
que chega diante do pai, enquadra o pai e diz: puxa vida, eu estou aqui todo esse tempo e não desfruto de nada disso. O Senhor nunca fez isso para mim. O Senhor nunca me deu o que está dando para ele. Eu nunca tive nenhum cabrito para celebrar com os meus amigos. O Senhor manda matar o melhor animal para celebrar a vinda, a volta desse irmão, do rebelde, do pródigo. E o pai dá uma resposta àquele filho, e isso afirma que não basta estar presente, não basta estar na casa do pai, nós temos que nos sentir e nós temos que nos tornar filhos. Porque eu acredito muito naquilo que o filho tem total acesso ao pai e o pai tem total acesso à vida do filho. Nós somos conhecidos e ele se torna conhecido, porque nós estamos tendo, sabe, uma resposta, uma clareza da parte de Deus. Mas esse filho, o irmão do pródigo, ele estava questionando o pai, dizendo que ele não tinha nada. E o pai disse: tudo que é meu é seu. Sabe aquele sentimento que ele tinha? De olhar para tudo aquilo e entender: isso não é meu, isso é do meu pai, eu não tenho nada aqui. E o pai estava dizendo: meu filho, tudo que eu tenho também é seu. O que é meu é teu. Sabe, esse é o sentimento que muitas pessoas caminham na fé. Tem dificuldade de entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos gerados por Ele, que nós somos trabalhados. Você lembra quando Deus fez o homem? Ele pega do barro e ele constrói. Parece brincadeira de criança. Ele constrói perninha, bracinho. Claro que na perfeição de Deus, não na nossa. A nossa seria uma bola, 2 bolas, 3 bolas, mais 2 bolas para baixo, tudo certo, né? Virou assim uma bolinha só. Mas Deus, ele desenhou os traços, e depois aquele boneco de barro está formado, o Senhor, ele sopra nas narinas daquela criação, e o fôlego de Deus entra nos pulmões daquele ser, e nós nos tornamos almas viventes, nos tornamos um ser construído por Deus, que carregamos o fôlego de vida de Deus dentro de nós. Começou simples assim, foi sendo aperfeiçoado conforme nós fomos conhecendo ao Pai, conhecendo a Deus. Amém ou não amém? Sabe, uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, que esta clareza de quem nós somos, a nossa identidade. Sabe, é importante um filho saber que ele foi gerado por um propósito, ele não é um atrapalho. Sabe, tem crianças que foram rejeitadas no ventre da mãe, e mesmo que, sabe, o tempo passou, essa criança não sabe lidar com certas coisas, uma rejeição existiu dentro da mãe ou do pai, e essa criança cresce, sabe, se sentindo ausente daquela família. Muitas vezes ela está junto, mas não se sente junto. Ela participa, mas é como se ela não participasse, um vazio. Involuntariamente ela acaba recebendo informações, e muitas dessas crianças crescem se sentindo, sabe, fora daqueles padrões, daquela estrutura, daquela casa. Mas quando um pai chega para um filho e ele gera a identidade desse filho, ele não só formou, mas ele começa a imprimir na vida desse filho quem ele é, por que ele veio, por que ele está aqui, o que ele representa. Nós começamos a ver que começa a mudar toda a estrutura daquilo que ele está construindo. Sabe, irmãos, quando nós temos a nossa identidade, o fôlego de vida de Deus em nós, o DNA de Deus na nossa vida, nós não estamos pensando: puxa, por que eu não estou sendo abençoado? Deus está me punindo, ou não está acontecendo isso porque eu devo estar em pecado. Nós temos que entender uma coisa: quando nós somos filhos, nós vamos saber que o pai, ele açoita ou ele corrige o filho a quem ele ama. Nós vamos entender que muitas vezes o processo que um pai verdadeiramente gera na vida de um filho é um processo às vezes árduo, duro. Ele precisa aprender, ele precisa, sabe, crescer, expandir. Ele precisa ser alguém que realmente entenda quem ele é. E o pai precisa trabalhar isso no caráter do filho. O pai precisa moldar isso. Foi como Zacarias disse, sabe, para João, em dado momento que João pergunta o que ele era, por que estava acontecendo aquilo, e o pai disse: você é um profeta do Senhor, você veio e você tem uma missão, sabe, você veio para anunciar a vinda do Messias.
Então não se preocupe com a tua luta, com o teu estilo de vida, aquilo que você sente, aquilo que você está recebendo da parte de Deus. Você nasceu por um propósito de Deus. Você nasceu com uma missão, um propósito de estabelecer, preparar o caminho. Sabe, a tua vida, meu filho, será extremamente relevante na sociedade que você está vivendo. Você será alguém que terá uma voz, e esta voz anunciará a vinda daquele que vai morrer e ressuscitar na cruz do Calvário. Ele cresce sabendo quem ele era, porque as coisas na sua vida eram do jeito que eram, porque ele vivia da forma que vivia. Porque quando nós temos identidade, um pai precisa projetar um filho para que ele entenda o propósito pelo qual ele nasceu. Porque quando há uma identidade, um propósito definido, o destino disso será de glória, não de dor. Mas a grande verdade, amados, que a ideia de Deus, sabe, aquilo que um pai quer gerar na vida de um filho, muitas vezes nós vamos ver isso representado na mesa. Sabe, a mesa, aquela mesa que nós temos em casa, que eu sento, você senta com seus, e ali a gente de repente começa a compartilhar de coisas, porque ali não tem para onde correr. Sabe o que o pai faz? O pai, ele nos coloca junto à mesa. Por que Deus faz isso? Hoje se usa muito um termo dentro de discipulado, de caminhada. Vamos ter um tempo de mesa. Vamos ter um tempo de mesa. Porque num tempo de mesa, ali, sabe, não só o discípulo e o discipulador, mas ambos se fazem conhecer um ao outro. E ali, aquele que tem a missão de gerar o propósito e o destino, ou a identidade do discípulo, o propósito e o destino dele, começa a ministrar o coração daquele filho, daquele discípulo, sabe, começa a projetar, formar, lapidar o seu caráter, moldar a sua vida, para que ele entenda exatamente por que ele foi chamado para fazer parte do reino de Deus. Quando você se assenta à mesa, e eu preguei isso há um tempo atrás, quando eu falava de Mefibosete, quando o rei Davi, que tem essa figura paterna, essa figura de Deus, e ele então procura saber se da casa de Saul existia alguém ainda, sabe, que fazia parte do legado do reino de Saul. Então alguém responde: existe Mefibosete, ele é um deficiente, ele foi jogado no chão no momento de fuga, então suas pernas foram quebradas, e ele se tornou alguém que rasteja quando anda. Mefibosete perdeu tudo, mas quando Davi soube disso, Davi, ele começou então a se preocupar em mudar o cenário da vida de Mefibosete. Mefibosete foi trazido, e uma das coisas que Davi fez, Davi restituiu tudo. Preste atenção numa coisa aqui. Davi teve a palavra de restituir tudo que era de Mefibosete, tudo que era de direito dele. Entenda uma coisa aqui, queridos, um pai, ele sempre vai gerar uma ação de restituição na vida de um filho. O Deus a quem nós servimos é um Deus que está olhando para nós agora e está dizendo, sabe, para aqueles que muitas vezes já entenderam isso, Deus está dizendo: sabe qual é o passo agora? Restituir. Porque quem é filho passa pela restituição. Sabe, o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, o que o pai fez? Restituiu ele. Sabe, porque muitas pessoas estão lutando, e quem sabe vão passar por essa vida sem colher o que deveriam ou gostariam de colher, porque estão olhando Deus como Deus e não como Pai. Estão olhando Deus como alguém que está lá com um chicote na mão, ou que está nos, sabe, olhando para que a gente não faça nada de errado, está nos condenando, às vezes nos punindo. Deixa eu te falar uma coisa: esse Deus a quem você está olhando, e eu creio nós estamos servindo, esse Deus é um Deus que está nos chamando para estarmos junto à mesa. Ele quer restituir a nossa história, Ele quer mudar a nossa trajetória, porque na casa do Pai, no lugar onde nós estamos e devemos estar, é um lugar que nada nos falta. É um lugar, queridos, aonde nós nos assentamos também à mesa. Na casa desse Pai nós temos um lugar reservado na mesa. Eu não sei se na sua casa é assim, mas na minha casa tem um lugar que é meu. Tem um lugar que é do Gabriel, tem um lugar que é da Esther, tem um lugar que é da pastora, tem um lugar que
agora é do Thomas, né? Que ele está comigo aí. E é engraçado quando chega alguém na casa da gente, a gente quer de alguma forma posicionar melhor as pessoas, mas é tão engraçado ver alguém sentado no lugar de alguém que já faz parte daquele processo da mesa. Sabe, pode sentar, pastor, às vezes você senta no lugar do chefe da família, você percebe que aquele lugar está sendo servido por honra para você, mas ele já tem alguém que se assenta ali. E quando eu olho a minha família sentada junto à mesa e a gente começa a conversar, falar, às vezes tratar de coisas na mesa ali, sabe, queridos, eu olho, todos são iguais, todos fazem parte daquele processo, todos têm comunhão, todos têm graça, todos têm poder de participação, todos têm uma voz, todos têm uma expressão de vida, todos têm o seu direito. Sabe, isso é uma das coisas que a mesa nos proporciona. Quando nós nos assentamos à mesa, é a sensação que Mefibosete teve quando Davi disse: a partir de hoje, além de toda a restituição que você recebe das suas terras, do que ela deveria produzir, mas por ter sido roubada de você, você vai ter a recompensa financeira por todo o tempo de colheita que ela poderia gerar, mas roubaram isso de você. Eu estou te restituindo as suas terras, os seus animais, o direito de colheita que você tinha. Não é o que você deixou de plantar, mas é aquilo que você vai colher mesmo não plantando. Se nós fazemos parte de um reino, nós precisamos entender que a identidade, o DNA desse Pai está dentro de nós, e Ele vai restituir a nossa história. Sabe, restituir o que foi roubado. Você não tem nem noção se fez sol, se a terra iria produzir, como iria produzir, mas Deus é Pai e Ele é justo. Ele é justo. Sabe o que Ele está gerando dentro de nós? Ele está dizendo: enquanto nós não conseguimos tomar lugar de filho, porque lugar de filho é um lugar de liberdade. Ser filho, sabe, eu vou te dizer uma coisa: às vezes a gente consegue ter todo um processo, um protocolo para entrar na presença do Pai. Meu Deus do céu, gente, por favor, sabe, quem foi criado pelos seus pais, conviveu com seus pais, teve liberdade com seus pais, eu quero te dizer uma coisa: Deus está dizendo que essa representatividade de uma liberdade, de um ambiente de tranquilidade, de andar de guarda baixada, de não ter preocupação, sabe, com o que vai falar, da maneira que vai falar, Deus está dizendo que Ele é o nosso Pai, e nós temos como modelo, às vezes, um pai terreno, e quando esse pai terreno é bom, nós compreendemos isso melhor ainda. Porque o Pai a quem nós servimos está dizendo: nós não temos que ficar, sabe, criando um protocolo para entrar na presença do Pai. Na presença de Deus tudo bem, estamos falando de um Deus todo poderoso, Criador dos céus e da terra, mas quando Ele se apresenta como Pai. Davi estava se apresentando como a figura de um pai para Mefibosete. Eu vou cuidar de você a partir de hoje. Tu vai comer junto à mesa todos os dias da tua vida. Você se assenta comigo a partir de agora. Agora você imagine um camarada que até ontem estava comendo muitas vezes de sobras, humilhado, envergonhado, que estava ali passando necessidade, sendo simplesmente motivo de zombaria, porque era isso que acontecia com Mefibosete. Agora ele está sendo convidado para viver com o pai Davi, se assentar à mesa. Já mudou o layout, cortaram o seu cabelo, fizeram a sua barba, um bom banho, roupas nobres foram colocadas no seu corpo. Sabe o que acontece? Se assentaram, agora ele já não se rastejava mais. Você pode ter certeza que a partir daquele dia Mefibosete não se arrastou mais. Ele não teve mais a necessidade de se arrastar, porque na casa do Pai nós não vamos andar arrastando ou se humilhando. Na casa do Pai nós somos reconhecidos, nós somos autoridade, nós temos exatamente um legado para manifestar, porque Ele repassa esse legado na nossa vida. Sabe, nós estamos numa terra como essa, sabe, muitas vezes agindo como se nós não fôssemos filho. Estamos com medo de falar com o Pai. Estamos, sabe, com uma série de restrições. Eu quero te dizer, Ele é o nosso Pai. Entendeu? Eu estou com medo, Pai. Diz para Ele.
Ontem nós estávamos falando sobre isso no término daqui. Os nossos filhos, é engraçado, o Gabriel chegava de madrugada sem acender a luz, pé por pé, e ficava no escuro parado do lado da cama onde eu estava deitado, me olhando. Pai, você entre uma virada e outra de sono, você abre o olho, está de cara com um vulto parado na sua frente, no escuro. Essa é a hora que você usa os dons para repreender toda ação do maligno. E de repente você fala: meu Deus, o que você está fazendo aí? Pai, eu estava com medo. Eu tive um sonho ruim. E aí essa hora que você fala assim: cara, deita aqui. Então quando ele aprendeu o caminho, você só sentia uma movimentação diferente na cama. De repente tinha um cara deitado no meio da gente. De vez em quando eu escutava um barulho diferente, ele puxando o colchão dele para colocar do lado da cama. Ele nunca mais levou bronca. Ele nunca mais teve medo, porque ele sabia o seguinte: se algo não der certo, se algo não correr do jeito esperado, eu sei para onde eu posso ir. Não há broncas, não há barreiras, eu tenho livre acesso. É o meu pai. Sabe, Mefibosete sentado junto a essa mesa, que tremendo, queridos, isso, porque todos que entravam naquele salão, aonde estava a maior autoridade, quem é que estava junto dessa maior autoridade? E Mefibosete estava comendo da mesma comida que Davi comia. Isso representa o seguinte, irmãos: a mesa, primeira coisa que nós precisamos entender que a mesa faz, a mesa, ela vai imprimindo em nós a nossa identidade. Ela vai gerando isso dentro de nós. Porque você olha o pai e você começa a copiar o que o pai faz. É engraçado quando você vê determinadas criações, né, filhos. Aí você, poxa vida, o cara anda igual, fala igual, é muito parecido. Como é que pode um negócio desse? Mas é uma impressão tão forte, é algo que é imprimido com tanta violência, que você percebe que até o jeito de falar, de reagir, de agir, é tremendo isso. E lá estava a mesa gerando, imprimindo, sabe, uma identidade fortíssima em Mefibosete, porque ele via Davi, a representação desse pai. Sabe como ele fazia, como ele falava, como ele tratava os súditos, como ele tratava os seus funcionários. Quando chegava alguém de outro reino, como Davi se portava, como era. E ele foi aprendendo exatamente como se colocar diante de tudo aquilo. Então a mesa, ela vai imprimindo, ela vai aprimorando a nossa identidade. Sabe, queridos, é uma das coisas tremendas que nós precisamos buscar dentro de nós. Sabe, uma das outras coisas que eu quero ressaltar: a mesa, ela gera em nós, além de tirar as nossas imperfeições, sabe, ela vai afirmando a nossa identidade. Mefibosete não era mais diferente, Mefibosete era igual, exatamente igual. Sabe por quê? Porque a mesa quebra as desigualdades que existem. Ela vai quebrando tudo aquilo que muitas vezes você pensa: puxa, eu gostaria, mas é tão desigual que eu estou vivendo. A gente se sente tão menos privilegiado. E eu quero te dizer uma coisa: o Pai está esperando que você compartilhe e você abra o seu coração. Mefibosete já não era mais um defeituoso, ele era igual ao rei, exatamente igual ao rei. Não havia mais imperfeições. E outra coisa que a mesa proporciona, ela quebra a orfandade das nossas vidas. A orfandade é quebrada ali, porque se assenta à mesa quem tem parte, porque só se assenta à mesa quem faz parte daquela família. Por isso que um gesto muito importante, e nós precisamos atrair isso para dentro de nós, é que quando você convida alguém para dentro da sua casa e você convida ele a se assentar à mesa, você está dizendo para essa pessoa: você faz parte da nossa história. É por isso que Salmos 1 diz o seguinte: não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assente à roda dos escarnecedores. É daí que nasceu aquela expressão: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nasceu daí, porque o Senhor está dizendo que o lugar da mesa, o lugar que nós nos assentamos, é um lugar onde nós nos tornamos parte daquilo.
E é por isso que Deus nos convida para esse ambiente, um ambiente onde nós vamos nos assentar, e nós vamos ser, e nós vamos pertencer a esse lugar. Amém ou não amém? Amém, queridos? Está pegando até aqui? Sim ou não? Então o que acontece? A primeira coisa que você vai observando nisso é a impressão da sua identidade. Sabe, nós somos criados, como Gênesis fala, capítulo 1, se não me falha a memória, eu até fiz a anotação aqui. O capítulo 1, versículo 26, 27, fala exatamente a respeito daquilo que nós somos. Sabe, nós somos criados, nós fomos formados segundo a imagem, está lá, olha. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava formando a mim e a você, dizendo, ele é igual. O que ele carrega, a essência que ele carrega é igual. Você vai olhar para os irmãos que estão à sua volta e vai dizer, ele é diferente da minha pessoa. Ele não se parece, um é moreno, o outro é mais clarinho, o outro com o olho puxadinho, o outro olho redondo, uma cearense, o outro de São Paulo, o outro de Curitiba. Aí você vai entender, nós somos diferentes nessa aparência, mas a essência que nós carregamos é a mesma. Quando nós nos tornamos irmãos, graça e paz, irmão. Graça e paz do Senhor, irmã. Paz, irmãos. Ô, meu irmão, a gente trata todo mundo de irmão. Quem que a gente está dizendo o seguinte? Quem é o nosso pai? Deus? Sim ou não? Mas aí quando você começa a entender o seguinte, amados, da onde o Senhor formou esta grande família, Ele pegou exatamente uma essência que veio dele. Nós somos parte desta família, nós recebemos esta essência. O Senhor nos fez segundo a sua imagem, conforme, né, a semelhança do Senhor. Então essa aparência ela pode ser diferente, mas dentro de mim eu carrego algo que o homem não pode tirar, independente da cor da minha pele, dos meus recursos, da minha formação. Isso não me faz menos filho, isso não me faz mais filho. Entenda, amados, nós fazemos parte desta família. Então o que vai mudar, o que me faz menos ou mais, o que vai me colocar num lugar de destaque ou não, é como eu estou construindo o meu propósito, é como eu estou projetando a minha vida. Eu tenho olhado tantos homens e mulheres de Deus que são tão simples, tão humildes, pessoas que moram numa casa tão simples, mas eles têm tanto de Deus, eles têm tanto da presença do Pai. São pessoas que quando oram, abrem a boca para orar, dá medo daquilo que eles vão transferir, daquilo que eles vão falar, porque é tão, sabe, poderoso o que sai da boca deles. Aí você fala, como que ele pode ter tanto de Deus? Aí você fala, ele não estudou metade dos livros, ele não fez as escolas que eu fiz, ele não viajou o que eu viajei, ele não precisou sair de dentro de casa, ele não precisou entrar numa faculdade, numa universidade. Ele foi na presença do Pai, se assentou à mesa com o Pai, e o Pai começou a projetar na vida desse filho o DNA que estava nele, segundo ou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então nós estamos dizendo que nós somos irmãos e pertencemos a esta família. E deixa eu te falar uma coisa, nós temos do Pai aquilo que buscamos dele, nós recebemos do Pai aquilo que nós extraímos dele, porque o Pai quer nos dar algo maior, melhor. O filho que veio procurar o Pai disse, Pai, pequei contra ti. Bota uma sandália no pé dele nova, roupas novas, anel no dedo, mata o animal, convida todo mundo, faz uma festa. Meu filho estava morto, mas está vivo agora. O outro reclamando, e o pai investindo na vida de alguém que se coloca debaixo dessa paternidade, enquanto o outro não estava se sentindo não ter nada. Nós precisamos extrair do Pai aquilo que é direito nosso. Nós precisamos entender, queridos, que segundo a sua imagem e semelhança, o Senhor está nos dando uma intensidade, potencializando. Sabe, eu fico admirado que tem pessoas dentro da igreja, 5 anos, 10 anos assim, pô, eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é a minha área de ação no reino. Eu digo, meu Deus, como é que alguém pode estar tanto tempo na presença do Pai e não sabe o que Ele está fazendo nessa terra? O que Ele está fazendo na igreja que Ele serve ao Senhor? O que Ele está fazendo na empresa em que Ele é funcionário? O que Ele está fazendo na sociedade em que Ele está como filho de Deus? Percebe?
as pessoas elas agem como se não soubessem para que foram geradas, o porquê foram geradas. Isso é o que? Isso mostra o que? Não é o problema de propósito, isso é a identidade da pessoa que não está trabalhada, não está feita. Eu sou filho de Deus. Jesus disse uma coisa interessante: quem vê o Pai, vê a... Jesus estava dizendo, se você olhar para mim, você está vendo o Pai, você está vendo o Pai, você está vendo a mim. Ele estava dizendo, eu e o Pai somos exatamente a mesma pessoa, somos iguais. Ele sabia exatamente quem ele era no Pai. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele fazia porque ele estava estabelecendo uma ação, uma herança, um legado da parte do Pai sobre as pessoas. É importante, queridos, nós entendermos isso. Eu e o Pai somos um. Sendo assim, sabe, nós vemos que a nossa identidade, ela começa a ter exatamente esta formação. O DNA que carregamos é o DNA de Deus. O DNA que nós carregamos é o DNA de Deus. Nossa vida, ela está sendo a cada dia aprimorada para sermos um instrumento nas mãos do Senhor. Eu louvo ao Senhor por isso, porque, sabe, isso traz um sentido que não importa quem chegou primeiro ou quem chegou depois, todos nós temos a mesma condição. Todos nós podemos viver e estabelecer as coisas que Deus tem para a nossa vida. Não existe isso, amados, eu não me sinto parte disso. Por quê? Por que eu não me sinto parte disso? Se o Pai a quem nós servimos é o seu Pai, é o meu Pai. Já notou que tem gente que chega depois, ele chegando? Ele está resolvido. Ele sabe que serve um Deus poderoso, que quem é o Pai dele. Ele sabe que ele é respaldado pelo Senhor, ele carrega o DNA, você é meu irmão, e não tem frescura, a gente está junto. Sabe, não tem tempo ruim, nós estamos vivendo algo muito, muito poderoso na nossa vida. Sabe, Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. A gente vê nesse texto, nessa passagem bíblica, o próprio Deus, sabe, manifestando algo muito poderoso. Olha o que diz lá, Hebreus 1, 5 e 6. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho? Verso 6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sabe o que é interessante, amados? O Senhor nos colocou, assim como Cristo, o Senhor nos chama por filhos. Eu estou trabalhando essa fixação na sua mente para que você entenda que quando as batalhas chegar, você não enfrente elas buscando Deus. Busque Ele como Pai. Busque Ele como aquele que imprimiu dentro de você o DNA dele na sua vida. Busque-o, sabe, para que você de fato experimente aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, quando eles tinham uma necessidade de aprender a falar como Jesus falava com o Pai. E eles disseram: mestre, por favor, nos ensina a orar. Nos ensina a falar com o Pai, com Deus, como você fala. Porque você fala de um jeito como se não tivesse porta nem tramela. Você fala de um jeito como se não tivesse, sabe, outra pessoa nesse lugar. Você está diretamente falando como nós queremos fazer dessa forma. E Jesus então passa para eles uma resposta: quando vocês orarem, depois de entrar no seu quarto, fechar a sua porta, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso. Pai nosso. Ele estava dizendo: não vamos orar ao meu Pai, vamos orar ao nosso Pai. Porque Jesus estava dizendo: o mesmo Pai que eu tenho é o mesmo Pai que vocês terão. Então vocês são filhos como eu sou filho. Sabe, irmãos, a gente quase não se lembra que Jesus, além do nosso Salvador, Senhor, Ele é nosso irmão. Ele faz parte de algo na nossa história de vida que nós precisamos nos lembrar. Nós não somos estranhos. A gente fala de Jesus, é o Salvador, é tremendo isso. Ele é, de fato Ele é. Ele é o irmão mais velho que quebrou a bronca, que resolveu a situação, que nos livrou.
Só que quando eu olho para Jesus, Senhor e Salvador, eu lembro uma coisa: Ele é meu irmão, sabe? Eu sou por adoção, porque Ele tomou posição e Ele disse: o Pai não é meu somente, o Pai é nosso. O Pai é nosso, sabe? Esta é a condição que eu quero que você entenda. A primeira coisa, para que nós possamos entrar num estágio diferente dessa mensagem, a primeira coisa, tenha muito bem claro isso, defina muito bem isso, a sua identidade. Você não é filho de João, de Pedro ou de Maria, você é filho de Deus. Você tem um pai espiritual. Sabe, eu quando descobri que eu não era órfão, eu disse isso hoje, essa semana, naquelas perguntas e respostas, qual foi a maior bênção, qual foi a melhor coisa e tal, eu disse, sabia que eu não era órfão. Porque quando você caminha no espírito de orfandade, você fica simplesmente se achando que é alguém que vai comer das sobras, que tem que esperar que os outros primeiro desfrutem. E eu quero te dizer, quando você é filho, você se assenta à mesa, você olha nos olhos do pai, você desfruta do que o pai está fazendo, isso faz a diferença. Se eu tenho o Senhor como pai, eu vou olhar para o meu irmão Jesus, eu vou olhar para aquilo que ele fez, e ele fez algo nesta terra, ele teve um propósito, sua vida foi extremamente relevante, foi impactante para a sociedade. Ele viveu pouco tempo, mas o tempo que ele viveu foi tremendo, poderoso, porque não importa você ter 70 anos e você não marcar esta terra. Você pode ter vivido 20 anos, uma pessoa viveu 20 anos, ele marcou uma geração, ele marcou uma terra, ele marcou um país. Por quê? Porque ele teve uma vida relevante, ele tinha um propósito construído em cima de uma clareza da sua identidade. Ele sabia o que estava fazendo. Então nenhum dia, nenhum minuto se passa sem que a gente entenda o que é que nós estamos fazendo. Irmãos, tem gente que passa a semana improdutiva, mesmo fazendo o seu trabalho, mesmo, levantando cedo, dormindo tarde, mas ele chega no final da semana moído, insatisfeito, infeliz. Por quê? Porque o seu propósito não está claro na sua vida. Agora, quando você começa a construir, você tem um propósito definido, sua identidade imprimiu isso em você, você começa a fazer as coisas, nada é em vão, nada é perdido, seu tempo não passa à toa, você está fazendo as coisas com entendimento, com sabedoria, com propósito, você está sendo intencional no que você está fazendo. Isso muda, irmãos. Pega alguém definido na sua vida espiritual, se você vê se ele aguenta ficar parado, se ele aguenta ver as pessoas matando os seus dias em cima de coisas que não tem nenhuma relevância. Não importa quanto tempo de vida a gente vai ter nessa terra. Sabe o que é o mais poderoso, amados? É que cada segundo, cada minuto que nós fizemos, nós construímos algo para a eternidade. Nós estamos construindo algo para a eternidade. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. 3 anos e meio, gente. Tem gente que fala assim, eu estou há 30 anos no ministério, mas não fez a unha do que Jesus fez. Eu estou há tantos anos, digo, meu Deus do céu, preciso acordar uma hora. Porque Jesus em 3 anos e meio, ele formou 12 homens. Desses 12 homens, mais uma leva de discípulos se formou. 3 anos e meio. Jesus curou muita gente. Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus alcançou quem a igreja da época não alcançava. Ele tinha um propósito. Ele sabia quem ele era. Ele não perdeu tempo com religiosos. Ele não perdeu tempo com gente que vivia perdendo tempo. Jesus, ele em 3 anos e meio, ele fez algo extraordinário que até os dias de hoje ecoa suas obras, suas ações, seus feitos e seus milagres. Quando você anda com gente produtiva, você entende, esse cara tem um propósito. Sabe, quando você caminha com pessoas que sabem para onde está indo, dá gosto de ver, meu irmão. Dá gosto de caminhar com gente assim. Sabe, desculpe a expressão, mas quando você lida com gente que não tem identidade, é cheio de mimimi. Irmãozinho me ofendeu, vou abandonar meus cargos, que o pastor não deu paz para mim. Gente, misericórdia, irmãos, eu peço para Deus que Ele me dê paciência e não força, nem pontaria, porque seria um sniper de cima de um telhado. Parou o sofrimento daquela vida. Por que a gente
se sente tão incomodado. Eu me incomodo, irmãos, comigo. Eu estava conversando essa semana, eu digo, tem dias que eu não me suporto. Eu digo, cara, toma um jeito na tua vida. Você não nasceu para ficar parado, você não nasceu para ficar aguardando, você não nasceu para ficar numa redoma. Nós precisamos, dentro disso, olhar que existem pessoas que já estão vivendo um propósito, estão construindo, e sabe, os que têm propósito incomoda quem não tem. Os que não conseguem edificar as coisas para a eternidade, eles ficam presos a detalhes, e nós estamos dizendo uma coisa só: Jesus, ele fazia o que tinha que fazer e estava feito. Sabe, doa onde doer, seja como for, nós temos que estabelecer algo para a eternidade. Deus te deu algo pequeno, então faça desse algo pequeno ser a tua marca, ser, sabe, a evidência daquilo que você carrega. Você é filho de Deus, há um propósito na sua vida. Irmãos, nós estamos aqui como igreja, sim ou não? Mas seria inútil a gente sair de casa, vir aos domingos aqui, receber uma palavra e voltar para a nossa igreja, ou para a nossa casa, ou para o nosso trabalho, se nós não formos alguém relevante na casa em que nós moramos, na família que nós estamos, no trabalho que nós estamos. Nós temos que ser voz de Deus aonde nós estamos. Jesus nunca ficou buscando outras pessoas, pelo contrário, ele fazia acontecer as coisas. Ter um propósito, amados, quando nós ficamos olhando as pessoas que não conseguem romper na vida, eles sempre vão se vitimizar, eles sempre vão dizer que a culpa de não ter chegado lá foram das pessoas, foi disso ou foi daquilo outro. Eu, por muito tempo na minha vida, eu culpava um pai terreno por ter abandonado uma casa, mas quando eu descobri que Deus é pai, eu comecei a viver a paternidade de Deus na minha vida. Eu entendi uma coisa: eu nunca estive órfão, mas me sentia como um. Eu nunca tinha sido órfão, mas me sentia e vivia como um, culpando a tudo e a todos por aquilo. Mas quando o Pai se revelou a mim, quando eu me assentei à mesa, Ele disse: ei, eu sou seu Pai, eu te formei, sabe, eu te comissionei antes do ventre da sua mãe, eu já te dei um nome, eu te conhecia pelo seu nome, eu sabia exatamente quem você seria. Esse Pai, quando me assenta à mesa, Ele começa a imprimir em mim a identidade que eu não tinha por alguns anos da minha vida. Quando isso foi formado, eu comecei a entender que eu comecei a construir. O meu propósito é impactar a vida das pessoas. O meu propósito é formar uma família. O meu propósito é ser um bom pai, porque eu não tive um terreno que fosse bom, mas eu vou ser o melhor pai que eu puder ser. Eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor pastor que eu puder ser, o melhor irmão em Cristo. Eu quero fazer algo que seja relevante. Eu faço parte da igreja, a comunidade Seara de Lages, então eu quero ser relevante nesta igreja. Eu sou membro, sou parte, eu pertenço a esse lugar, então eu quero fazer deste lugar o melhor lugar da cidade. Não estou dizendo de tamanho, não estou dizendo de estrutura, eu estou dizendo de qualidade de vida, de presença de Deus, de essência de paternidade de Deus. Isso faz a diferença, irmãos. Isso faz a diferença, porque nós estamos passando por algo. Pastor, o meu destino, qual é o seu destino de alguém que está sendo relevante na sua sociedade? Eu sei uma coisa, irmãos, todos nós temos um destino preparado. A eternidade está feita para nós. O Senhor nos predestinou, o Senhor fez os apontamentos. Agora eu estou construindo coisas que vão me levar à realização daquilo que eu de fato acredito. Você acredita que o céu é teu lugar? Sim ou não? Você acredita que o céu é teu lugar? Pois aquilo que você está construindo hoje está afirmando, está embasando, está assinando estas palavras. Segura essa aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas dizem que o céu é o lugar delas, que estão indo para o céu. E eu pergunto, qual é o envolvimento com o reino que você está tendo? Porque isso é propósito. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro. Pastor, tem que abandonar tudo que eu faço hoje? Não. Você vai conciliar o que você faz hoje. Você vai ser um ótimo funcionário, um bom patrão, um bom líder. Você vai ser um bom empresário. Você vai ser
bom no que você está fazendo, você vai ser relevante naquilo que você está fazendo. Mas não adianta você chegar lá e depois, agora quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor no reino. O grande problema de muitas pessoas se dizem que estão indo para o céu, mas não estão construindo nada em relação ao propósito que eles têm. Jesus construiu. E sabe qual foi o término dessa construção? A cruz do Calvário. Quando ele disse para o Pai: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Aí ele morre, ressuscita, ascensão, e ele deixa uma frase para nós: estou indo preparar lugar. Olha que tremendo isso, irmãos. Porque na casa do meu Pai, não chamou do meu Deus, na casa do meu Pai, porque aquilo já estava consolidado, que nós também somos filhos desse Pai. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí eu quero finalizar essa mensagem dizendo que Paulo entendeu isso de uma maneira tão ampla, além do tempo dele, que ele disse para as pessoas que tinham ele como uma referência, porque o cara já era relevante quando era bandido, imaginou depois de salvo? O cara era bom quando estava perseguindo a igreja, se tornou melhor ainda quando se tornou perseguido por aqueles que ele era, contratado. Paulo chega em determinado momento da sua vida e diz assim: gente, sede meus imitadores. Tá vendo o jeito que eu levanto? Pode levantar também assim, que agrada a Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguns historiadores, como Flávio José, disse que Paulo teve uma pequena palha, assim, um momento de captar Jesus à distância, mas não de caminhar com ele. Se essa base histórica tem sentido, eu acredito que alguém que simplesmente olhou de longe não pode ter aprendido tanto, porque isso é resultado de alguém que senta à mesa. Isso é resultado de alguém que senta e olha nos olhos e entende: você é filho. Tá vendo como eu faço? Pode fazer também, vai dar certo. Sabe qual que é o melhor modelo de discipulado que a gente pode viver, irmãos? É quando você chega para o irmão e fala assim: olha, tem esse caminho, mas esse aqui. Aí aquele discípulo, ele vai olhar e vai dizer assim: bom, eu queria fazer isso, mas eu tenho a opção B, que ela é mais ou menos. Agora essa opção, ela não é a que eu mais queria não, mas eu tenho certeza que é a melhor, porque alguém já passou por essa estrada, alguém já experimentou isso, alguém está dizendo com toda a propriedade: fica tranquilo que vai dar certo, eu já vi, eu já passei por isso, e é assim que vai acontecer. E aí esse discípulo, ele passa a imitar não só o caminhar, o jeito de levantar, mas os conselhos, a direção. E aí começa uma trajetória na vida das pessoas. Sabe qual é o destino? O destino nosso, amados, é marcar uma geração e sermos reconhecidos na eternidade como aqueles que não voltaram atrás, aqueles que gastaram a sua vida por amor a Deus. Querido, se você trabalha e trabalhe bem, mas nunca troque o seu trabalho, nunca diga que você não tem tempo para Deus. Nunca, nunca, nunca na sua vida diga que você não consegue fazer a obra. Deus te deu talentos, dons, e você parou de exercer os seus dons e talentos porque o teu trabalho tomou todo o seu tempo. E isso
está relevante na sua vida, mas isso não está definindo o propósito que Deus marcou você. Nós precisamos entender qual é a nossa maior prioridade. Quando eu digo isso, irmãos, eu digo com muita clareza do que eu estou falando. Eu tive um momento na minha vida que eu tive que fechar a porta do meu comércio para assumir o ministério, entendendo, eu sei que ele não arrecada, eu sei que ele não tem condições de me sustentar, eu sei que ele não tem uma série de coisas, mas existem famílias que dependem de mim. Existem pessoas que necessitam que eu cuide delas, que eu pastoreie elas, que eu vá atrás delas, que eu evangelize elas, que eu discipule elas. Então eu deixei tudo aquilo para trás, acreditando exatamente que aquilo que eu estou construindo não só está estabelecendo algo na minha vida, mas está mudando a vida de uma série de pessoas. Percebe? Que existem coisas na vida da gente que você vai sempre chegar nesse ponto e vai ter que tomar decisões. Mas enquanto você pode conciliar, trabalhe muito bem, mas nunca abra mão daquilo que Deus te deu para fazer a diferença aonde você está. Porque são os dons e talentos que você confiou, que recebeu de Deus, que vai tocar e ativar a vida de muitas pessoas. Amém? O seu destino será bem sucedido, será abençoado, se você realmente crer e se posicionar como filho, como filha de Deus. Vamos nos pôr em pé em nome de Jesus. Nós queremos orar com vocês, queridos. É tempo de nós rompermos como igreja. É tempo de nós avançarmos na nossa caminhada com Deus. Precisamos tomar essa consciência. Amados, eu sei que o que nós estamos vivendo nesses dias nos obriga a uma série de coisas. Nós precisamos criar dentro de nós, sabe, muros de proteção que realmente nos leve a andar, sabe, em segurança, em entendimento, vivenciar, estabelecer, gerar. Pastor, minha vida está uma batalha. Isso é temporário, isso é passageiro. Faça o que Jesus faria no seu lugar. Pregue. Pastor, eu estou tão cansado das minhas lutas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando você tem sua identidade em Deus, você vai descobrir uma coisa: que o teu lugar de descanso não é aqui. O nosso lugar de descanso não é aqui. Esse é o lugar que nós temos que remir o tempo. Sabe, irmãos, eu sonho que quando esta pandemia passar, nós possamos se surpreender com aquilo que muitas pessoas têm profetizado nos altares das igrejas, que as igrejas vão superlotar, que as igrejas vão ficar pequenas, porque as pessoas vão correr para dentro das igrejas, e elas vão retomar o seu chamado, elas vão retomar seus dons e talentos, e vão servir e vão evangelizar. Sabe, eu quero ser um bom otimista, eu quero ser alguém com uma visão muito aberta em relação a isso. Mas eu tenho olhado para um ponto da igreja, e isso tem realmente me dado muita base para aquilo que eu estou construindo nesse período. Sabe, quando nós somos filhos, isso está claro dentro de nós. Não é esse quadro que está aí fora que vai nos parar, porque
essa realidade pode ser algo permanente. E eu pergunto, e se isso nunca mais parar? E se os lockdowns forem presenciais na nossa história de vida? E se o vírus sofrer mutações, como a gente está vendo hoje, pegando criança, jovem, idoso, quem tem doença, quem não tem, está morrendo velho, gente nova, criança, tal. Se tinha alguma projeção, algum controle, irmãos, alguém jogou debaixo do sofá e ninguém está achando esse controle. Certo? E as pessoas estão com medo, é óbvio, porque tem gente morrendo. Nós temos aqui 2 irmãos da igreja internados, lutando. Nós estamos orando, mas nós não estamos lá deitados naquela cama. Nós não estamos na pele da família. É óbvio que isso é desesperador, isso é uma questão difícil. Não tenha dúvida que o caos está instalado, irmãos. Está perto da gente, está longe da gente, isso é a realidade. Mas eu estou te falando de uma perspectiva que às vezes é equivocada, porque isso não tem a ver com parar a pandemia, isso tem a ver com quem nós somos em Deus. Isso tem a ver exatamente com aquilo que eu carrego, com aquilo que está dentro de mim, que independente, irmãos, nós falamos aí, o pessoal falou assim, agora estão lançando, né, um tipo de controle para você poder ter acesso ao hospital, a determinadas redes, que ela é uma leitura que você passa e um infravermelho vai detectar aquilo. É tudo uma preparação para as coisas que estão por vir. É uma preparação que está acontecendo para aqueles que acreditam que o milênio é agora, ou que ainda haverá aqueles 3 anos e meio de muita prosperidade. Se levantam as testemunhas, desbanca o anticristo, e aí começa a pauleira, e a igreja não vai ser arrebatada, ela passa pela tribulação, porque alguns estão dizendo assim, não, quando chegar o anticristo eu estou fora. Beleza, e se não for isso? E se a vertente não é essa, e a gente tiver que passar pela tribulação? Estou te dando aqui só alguns pensamentos. Não é o que eu acredito, são as interpretações. E se a igreja não for arrebatada assim que o anticristo chegar, e a gente tiver que conhecer os 3 anos e meio de solução, porque alguém vai se levantar no mundo dizendo, eu tenho a solução para o Covid, e tem mesmo. Olha, esse caos financeiro que se instalou no mundo, eu tenho a solução, e tem mesmo. E de repente você vê o Brasil prosperando, a China, Estados Unidos, a Europa, os continentes prosperando absurdamente. Você fala, uau, esse cara realmente sabe do que está falando. Não vai haver resistência, mas vai chegar um momento em que tudo isso vai acabar trazendo em nós uma aceitação. Agora, quem é fraco agora será fraco depois. A hora que impor, só vai tomar a vacina se você tiver essa identificação em você. Isso é um sistema controle mundial de saúde. Você tem que implantar esse chipzinho aí, você tem que implantar essa questão, porque você tem livre acesso às redes, ao comércio, aos hospitais, a parte econômica, tudo é por aí agora. Diz para mim, olhando para mim, qual seria a tua posição? Olhar para os seus filhos, eles chorando de fome, e você diz assim, e agora? Deus vai me entender, né? Deus é pai, Ele vai me entender. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia que aqueles que são de Deus vão ficar firmes em relação a isso. Está lá na Bíblia dizendo que aqueles que são do Senhor, eles não vão se prostrar a outros deuses, eles não vão ceder. Capta isso, querido, dentro de você. Para aquilo que nós estamos para viver nos próximos anos, se não for nos próximos meses, nas próximas etapas. Tem muita gente que não vai hesitar 2 centímetros para dizer, Deus sabe, Deus entende, Deus sabe o que eu tenho que fazer, eu tenho que sustentar, eu tenho que produzir, eu tenho que tomar, eu tenho que me guardar, eu tenho que. Então essa projeção que as pessoas fazem, que pós-pandemia as coisas vão ter um sentido diferente, eu estou dizendo o seguinte, é agora que as coisas começam a ter um sentido diferente.
É agora que uma igreja remanescente começa a levantar e se posicionar. Quem nós somos? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um propósito nessa terra. Se o meu propósito é passar por isso e findar dessa forma, esse é o propósito. Vou fazer isso em Deus. Vou fazer isso convicto. Qual é o meu destino? O céu. O céu é o meu lugar. É de lá que eu vim. É para lá que eu vou. Eu estou voltando. Eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para estar com meu pai. É óbvio que ninguém quer morrer hoje, mas nós precisamos ter consciência que é isso. Jesus, ele veio, fez, estabeleceu e voltou para onde? Voltou para o Pai. A igreja, ela tem que mostrar sinais de vida agora, gente. É agora a hora da gente falar assim: pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer na igreja? Tem. Eu quero fazer. Eu preciso fazer. Pastor, nós temos como evangelizar? Vamos fazer. É agora, irmãos. É agora que nós temos que voltar com toda força. Não é quando tudo isso passar. É agora. Porque quando tudo isso passar, qualquer um vai fazer, porque está simples, está fácil. Mas eu acredito, irmãos, que aquilo que Deus está selecionando, marcando, estabelecendo, gerando, imprimindo, é nesses dias, é nessas horas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar com a Tua igreja e pedir, Senhor, neste tempo, que nós possamos ser corajosos, Pai. Que nós possamos ter, meu Deus, nossa mente, nosso corpo, nossas emoções, nossas decisões, Senhor, atreladas a uma coisa. Nós somos filhos, nós pertencemos, Senhor, a um reino. Nós estamos, Senhor, sentados à mesa, nós fazemos parte de algo, Senhor. Nós somos Teus filhos, Senhor. Há um propósito a ser estabelecido, Senhor. Este propósito é marcar a nossa casa, é marcar os nossos, é marcar aqueles a quem eu tenho acesso, Senhor. O propósito é estabelecer, é gerar, Pai, é quebrar, Senhor, todo o levante do inferno, é continuar expressando e estabelecendo. Nós estamos ainda, Senhor, estabelecendo Atos dos Apóstolos, e nós declaramos neste tempo, Senhor, que a Tua igreja se levante, Senhor, aonde ela estiver, e o propósito seja estabelecido. Senhor, é anunciar o reino, é pregar as boas novas, Senhor, é trazer, Senhor, paz aos que não têm paz, é liberar, meu Deus, o reino para aqueles que estão em orfandade, é gerar a Tua paternidade no coração daqueles que caminham como se não tivessem um pai. Senhor, nós oramos nesta noite, Pai. Nós oramos para que a nossa vida, ela tenha essa relevância, Senhor, naquilo que nós estamos fazendo. Oro, Senhor, para que verdadeiramente não haja dúvidas qual é o nosso destino. Senhor, nós vamos colher, nós vamos sim desfrutar, Senhor. Se não for aqui neste tempo, será por toda a eternidade ao Teu lado, Senhor, reinando e governando contigo, Pai. Nós oramos nesta hora, pedindo que a Tua igreja, Senhor, se encha de coragem, de ousadia, Senhor, se levante da onde está, Senhor, que todo medo, toda incerteza, toda insegurança, Senhor, toda preocupação com aquilo que é perecível, passageiro, Senhor, seja substituído por aquilo que é real, por aquilo que é eterno, por aquilo, meu Deus, que é relevante no reino. Usa as nossas vidas, Senhor, como canal de Deus, como boca de Deus, como frente, Senhor, neste tempo, ó Pai. Nos dá, Senhor, um novo fôlego de vida. Nos dá, Senhor, uma nova oportunidade para sermos, Senhor, a igreja que precisa ser levantada nesses dias para estabelecer o Teu reino, para estabelecer a Tua palavra, Senhor. Nós oramos, nós cremos e nós confiamos em Ti, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém, Jesus.